Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Manhãs na TV! É verdade, e hoje é um dia especial. Sabes que dia é hoje? Hoje, deixa-me cá ver, hoje é 10 de junho. Claro, e é dia de quê? Não sei. O que é dia de quê? Diz-me lá. Dia de Camões. É dia de Camões? É o dia a seguir aos meus certo. anos. Estou a brincar. É o dia de Camões. Então... Estamos muito contentes que você esteja aí. Estamos muito contentes que vocês estejam aqui do nosso lado. Desculpa lá, eu tenho de provocar logo pela manhã. Sabes como é que é? Manhãs de TV não é manhã sem de provocar. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Manhãs de TV. Nós, eu, a Sara e toda a equipa do Manhã está consigo todos os dias de segunda a sexta-feira, não é verdade? Seja dia de Camões ou não dia de Camões, todos os dias de segunda a sexta-feira estamos com eles. Estamos cá, porque nós gostamos que você tenha sempre uma manhã bem disposta, alegre, divertida, mas acima de tudo informativa, não é? É verdade, sim senhora. Uma manhã onde você tem convidados fantásticos, projetos, trabalhos que você quando conhece diz, epá, eu nem sabia que tínhamos pessoas desse calibre, esse tipo de trabalhos aqui a decorrer em Portugal. Então é mesmo um programa onde traz assim boa disposição, mas também muito boa informação que você só encontra aqui no Manhãs da TV. Exatamente, e nós estamos consigo um bocadinho por todo o mundo, estamos na Curiacos TV pela internet, você consegue nos sintonizar, e também estamos no Norte de África, toda a Europa e também nos nossos canais nacionais. Portanto, não tem desculpas para não passar durante uma horinha, não é? Uma manhã bastante agradável aqui connosco, e hoje nós temos dois convidados, dois temas diferentes. Exatamente, nós aqui no Manhãs da TV gostamos de abordar os mais diversos temas, não é verdade? Temos temas de saúde, alimentação, a literatura, ação social, projetos de solidariedade social. Temos muitos de projetos que nós trazemos aqui ao nosso programa. Para si, caras novas, também queremos dizer que se você por acaso estiver assim interessado em conhecer-nos um bocadinho mais, se for ao YouTube, nós já temos muitas das nossas entrevistas com quem nós estivemos aqui no programa já disponíveis para você rever e também partilhar. Hoje nós vamos ter dois convidados muito especiais. Exatamente. Em primeiro lugar nós vamos estar, e já que hoje é o dia do Camões, não é verdade? Ora bem, é dia de Portugal. Dia também de literatura, não é verdade? Exatamente. Nós vamos estar aqui com o primeiro convidado, será o Mário Mendes de Moura, que vamos falar alguns dos seus livros que ele nos trouxe, que são as suas obras mais recentes. Este senhor é o editor mais, digamos, idóneo de Portugal. 68 anos de trabalho de edição. De editor. Sim, é Editoria. editor há 68 anos. Exatamente. 68 aninhos. Mas é um senhor que você vai gostar imenso de conhecer. Não é verdade? É verdade. E na segunda parte nós vamos estar com a Cecília Caetano, ela que é da Associação Quer Harmonia. Portanto, hoje temos um programa bem preenchido, não é verdade? Vai passar a voar, com certeza. Estás ansiosa para conhecer os nossos convidados? Estou, sim, senhora, e estou ansiosa para conversar com o Sr. Mário. Pronto, certíssimo. Agora, já sabe que nós também temos as nossas redes sociais, se não sabe, passa a saber. Temos o Facebook, temos o Instagram, colocamos todas as informações do Manhãs de TV disponíveis para si, para você saber, pronto, tudo o que está acontecendo no Manhãs da TV. Pode também nos mandar beijinhos, pode ter sempre um diálogo connosco através de mensagens, que nós gostamos muito das vossas mensagens, não é verdade? Também respondemos, também mandamos beijinhos para vocês todos. E também, se quiserem vir ao Manhãs da TV, achas que é possível, Sara, virem aqui ao nosso programa? Claro que sim, é só vir, se o projeto é importante para si, também ele é importante para nós, portanto pode vir ter connosco, através dos nossos contactos que estão sempre a passar em rodapé, e trazer o seu projeto para dar a conhecer ao mundo aquilo que você faz, aquilo que você tem tanto prazer e que coloca todo o seu amor nisso e que se vê depois nos resultados. Então, traga esse projeto aqui ao Manhãs da TV, que nós teremos todo o gosto em recebê-lo. E queremos mandar um beijinho muito especial, não é? Para todas aquelas pessoas que nos acompanham todas as manhãs, não é? É verdade, sim, senhor. Porque às vezes elas dizem, vocês não mandam beijinhos. Mandamos beijinhos e abraços. É que há pessoas que não gostam de beijinhos e abraços logo pela manhã, só mais à tarde, não estou a brincar. Há pessoas que não gostam de beijinhos e abraços. Em todo caso, sintam-se cumprimentados por toda a equipa. De dar os beijinhos e abraços, mas se nós Bacalhau. mandar beijinhos e abraços, é sempre bom. Mandar beijinhos e abraços. Um fixe também pode ser, às vezes. Fixe. Sim, há pessoas que não gostam de beijinhos nem abraços. É assim. Portanto, se vocês quiserem beijinhos e abraços, têm que falar com a Sara Pina. Então, nós agora vamos ter com os nossos convidados. Vamos, eles sim, estão senhora. preparados para estar aqui connosco. Vamos então, ter com eles. Vamos ter com eles também. Daqui no mesmo sala. Voltamos já. Até já. Maravilha, então já estamos aqui de volta com Mário Mendes de Moura, que já está aqui no nosso programa. Bom dia, Sr. Mário. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós tivemos já tivemos aqui a apresentar 68 anos que trabalha na editoria de livros e obras e romances, certo? 68 aninhos. Sim. E foi fundador da conceituada editora Pergaminho. Eu tive apenas 10 editoras na minha vida. Apenas. Teve apenas. Coisa pouca.
vivi em 5 ou 6 países, mas editei em 3. Editei no Brasil, em Portugal e na Espanha. Eu só comecei a editar com 29 anos. Até aos 29 anos eu estive na Venezuela e no Canadá e tive outras atividades. Tinha que comer e, portanto, precisava trabalhar e ganhar algum dinheiro. Claro. E ali andei. Tive que emigrar porque eu era antifascista e evidentemente tinha problemas aqui, era preso e não me deixavam ter alguns empregos e tal, então resolvi emigrar. Mas felizmente no Brasil eu tive contato com um editor, que eu fiz uma tradução para ele, de um livro dele, e depois, numa conversa inicial, quando entreguei a tradução já feita, eu achei que a editora dele era fraca, porque era uma editora da Casa de Estudantes do Brasil, que tinha muita importância, porque a Casa de Estudantes do Brasil era, digamos, uma coisa quase de ordem política, quer dizer, existia para dar para servir, para acolher estudantes pobres e tal, mas tinha uma certa função política e os políticos davam muita atenção, até porque eram votos que estavam lá, né? Claro. Mas essa editora fazia uma programação de qualquer jeito, não fazia livros. E eu achei que aquilo devia fazer só livros universitários, porque era uma editora universitária, devia ser como a França Universitária, como a Presse Universitária, ou qualquer outra editora das muitas universitárias que existem no mundo, não? Há editoras genéricas, há editoras de banda desenhada, há editora de muita coisa, e tem as especializadas na área universitária. E ele ficou zangado ao princípio, mas depois resolveu me convidar para trabalhar com ele e assim fizemos. Eu passei a dirigir essa editora universitária e fiz dela uma editora universitária, lancei grandes autores como Jorge Castro e muitos outros, Manuel Bandeira, etc, etc. E fiz depois a minha editora à parte, com ele, associado, que era uma editora genérica, foi a primeira editora chamada Andes. Andes, são as montanhas Andes, que lá tem algum significado, aqui ninguém sabe o que são os Andes, sem falar, mas são as montanhas que dividem o Brasil do Chile, né? E aí comecei a editar e fui tendo, depois deixei de ter essa editora e fiz outras e tive várias editoras, uma editora que chamava Páginas, por exemplo, só fazia livros de cinema e de teatro, teve a editora Fundo de Cultura, foi a editora mais importante em língua portuguesa, tanto Portugal como Brasil, de ciências sociais. Até hoje não teve nenhuma editora que tivesse ultrapassado os 900 livros que eu fiz na área de ciências sociais, economia, sociologia, psicanálise, psicologia e tal. E depois, quando vim para Portugal, fiz a Pergaminho, e aí fizemos uma editora genérica e lancei muitos livros na área espiritual, que não era usual aqui em Portugal, livros sobre Douin, sobre todas essas coisas. Não? Mas como é que surgiu a sua paixão pela literatura? Como é que isso brotou? Bom, falar da minha paixão pela literatura significa eu, com 10 anos. 10 aninhos? Com 10 anos eu já escrevia. Já contava histórias aos meus irmãos. Éramos 4 irmãos. Eu todas as noites contava uma história para eles, não é? E a gente tinha 2 quartos, com a porta aberta, e eu contava histórias, eles adoravam a minha história, eu inventava coisas e tal. E escrevi histórias, com 10 anos escrevi histórias que eu mandava para uma revista chamada O Senhor Doutor. E eles publicavam as minhas histórias e me deram até uns 2 ou 3 prémios. Um dia vou à hemeroteca ver se encontro essas histórias. A hemeroteca tem todas as revistas publicadas em Portugal lá. Eu vou ver se descubro lá as minhas histórias. Não faço a menor ideia de histórias que eu escrevi, mas eu tinha 10 anos, né? E a partir daí sempre escrevi muito e também tive uma vida cultural, fiz muitas palestras, fiz cursos de divulgação de várias coisas. Fiz uma equipe de estudantes universitários, reunimos-nos e fizemos uma espécie de uma universidade do povo. E depois
tive muito contato com a editora Cosmos, que era uma editora muito boa, era uma editora muito especial, porque era uma editora, digamos, de esquerda, né? Numa época que em Portugal a maior parte dos livros de esquerda eram proibidos, não conseguia. Os editores editavam, pegava e tirava a edição do mercado. Mas foi uma editora que teve uma linha muito interessante. Eu gostei muito de ter lá um livro publicado, eu tinha 21 anos, fiquei todo orgulhoso, claro. Qual foi a sua primeira obra? Ora, o campismo na vida moderna, né? Porque eu introduzi o campismo em Portugal, eu fundei o Clube de Campismo e a revista Campismo. Tinha 21 E eu sempre anos. tive a mania dessas coisas, não? Quer dizer, sempre estive trabalhando com livros, com revistas, com palestras, com movimentos de divulgação cultural. Bom, sempre entrei nisso, não? Cineclubes, todas essas coisas. Tudo que é cultura e tudo isso, eu sempre, desde os 3 anos, que eu sempre andei metido nessas coisas. Não? Sr. Mário, até aos dias de hoje ainda escreve. Onde é que... Eu escrevo, neste último ano eu escrevi 3 livros e publiquei 3 livros. Pois foi, que temos aqui. Neste último ano, 3 livros. Neste último ano. Coisa pouca. Neste último ano, quer significar, nestes últimos 12 meses, né? O Homem que Perdeu a Sombra, que é um livro de contos, eu acho que sou o meu contista do que romancista, modéstia à parte. Esse aí tem 7 contos, muito engraçados, inclusive esse do Homem que Perdeu a Sombra, não? Depois tem Na Poeira do Tempo. São memórias, são 50 crónicas sobre memórias do meu tempo. Não é biografia, são memórias, são coisas que aconteceram, não? A que eu assisti e que, portanto, ainda me lembro, e foram coisas que me impressionaram, que me formaram a minha cabeça, e eu selecionei 50 crónicas que vão desde o tempo que eu era um garoto, 12 ou 13 anos, uma fazenda de um tio meu que eu gostava muito, e eu falo muito dessa fazenda, que me levou ao curso de agronomia e a gostar de plantas e de jardins, etc, etc. E temos então um outro livro, que é O Rojo do Jacarandás. Eu, no final deste livro, explico o que é jacarandás, que a maior parte das pessoas aqui em Portugal, por incrível que pareça, não sabem o que é. Jacarandás são as árvores brasileiras que uma Câmara Municipal, há uns anos atrás, há uns 70 ou 80 anos atrás, introduziu, e hoje são umas árvores que têm uma floração roxa. Atualmente, neste momento, estão em floração, e tem muito ali no Parque do A7, no Largo do Rato, etc. E tal. É uma árvore muito bonita. E isto é um conto de amor e tal. E, evidentemente, que a maior parte dos livros de ficção são sobre o amor é muito importante, sem amor não há vida, né? Sim. Por dizer que alguém que eu passei a minha vida toda sem amar, então não viveu. Verdade, é verdade. Meu bem, bom mal, teve sorte, teve azar, não importa, tem que amar, né? Seja que for. Eu costumo dizer às pessoas que me perguntam porquê que eu ainda tenho o focinho mais ou menos regular e tal, com esta idade, eu digo, bom, é porque eu sempre amei muito, né? Eu sempre amei plantas, animais, e árvores, enfim, cachorros, etc., tudo isso, né? E amei pessoas, né? Muitas, claro. Né? E amei outras coisas, quer dizer, coisas bonitas, obras de arte, arquitetura, tudo isso. E isso é que deu prazer e que a gente dá um certo entusiasmo para a vida, né? Porque o ruim é a pessoa ter uma vida sem entusiasmo. Né? A pessoa tem que ter objetivos, mesmo que não consiga alcançá-los, é importante ter objetivos, né? E sonhos. Eu sempre tive muitos sonhos, realizei não sei quantos % desses meus sonhos, mas alguns eu realizei, não é? Já é e bom, o facto de ter os sonhos já é bom, não é? Claro. Nem precisa às vezes fazer, não é? Se eu sonhar ser milionário é muito bom, já fico fazendo as despesas e tudo, já estou comprando carros de luxo e tudo isso. Só nos sonhos já faço isso tudo, não é? Claro, se o sonho vier a ser milionário, ótimo, porque aí sim o carro vai aparecer na minha garagem. É a diferença. Mas é importante, esse entusiasmo pela vida, e a gente tem. Eu sempre procurei
Talvez tenha um defeito, é que depois das coisas estarem estabilizadas já não me interessam tanto, porque eu gosto é de criar. Então eu faço uma editora, faço sei lá, um sistema, uma universidade do povo, faço uma coisa, todas as coisas que eu inventei na vida, e faço, brigo e tal, ponho a funcionar. E quando está a funcionar, quando vira já uma rotina, é bom, porque está funciona e tal, mas eu prefiro entregar a outras pessoas para continuar E criar ir para outra, novos, não é? Que é mais interessante, porque, evidentemente, se eu estiver fazendo um filme, é muito bom, o filme acaba e tal, então é bom eu fazer outra coisa qualquer, vou fazer um jardim, ou vou construir uma casa, ou vou fazer uma outra editora, que eu já fiz tantas coisas na minha vida, que eu sempre tenho hipóteses, né, de virar, né? Eu cheguei a alguns países sem saber o que eu ia fazer. Né? Quando eu emigrei, inicialmente eu fui para a Venezuela, cheguei à Venezuela pensando que ia trabalhar em agricultura e que o Estado venezuelano ajudava, como eles diziam aqui, que ajudava, por isso eu fui para a Venezuela. Era mentira, não ajudava nada, né? E aí eu tive que fazer outras coisas. Tive fábrica de caramelos, tive agência de viagens, que foi muito bem, ganhei muito dinheiro com a agência de viagens. Fiz outra agência depois em Caracas, no Canadá, porque a imigração tinha-se desviado muito para o Canadá, que é o único país que trabalhou bem com a imigração. E então tive agência de viagens no Canadá e na Venezuela durante muitos anos. Foi bom, ganhei dinheiro e viajei muito, conheci toda a América Latina, todos os Estados Unidos e tal. E ganhei dinheiro e fiz assim. Mas depois me chateei e achei que ia para o Brasil, porque eu era um apaixonado pelo Brasil, tinha passado a minha vida ali, Jorge Amado, Eurico Veríssimo, etc. E para mim o Brasil era o Brasil, com a letra grande, não. E era aquele entusiasmo. E era o sonho que eu tinha do Brasil se realizou, não? Porque o Brasil é, de facto, um país fantástico, não é? Com todos os problemas, com muitos problemas, mas é um país fantástico, é um país onde é muito agradável viver, onde a gente tem muita chance. Em qualquer área, seja na cultura, seja na agricultura, seja na arquitetura, seja em toda a área, há sempre, não é, possibilidade de você entrar e realizar alguma coisa. Em todas as suas aventuras que o senhor teve e todas as suas experiências e vivências que teve, sempre, volta e não volta, voltava a agarrar-se à sua paixão, que era a literatura. E criar, que você disse, depois que as coisas estão bem encaminhadas, eu gosto de passar em frente e criar coisas novas. Posso dizer que eu gostaria de deixar alguma imagem ou alguma marca sua aqui na Terra enquanto esteve cá? Através da literatura? Eu editei mais de 3.000 livros. Isso significa uns 40 ou 50 milhões de exemplares. Tanto no Brasil, como aqui, como em Espanha, né? No conjunto. Portanto, são livros que foram lidos, são lidos e serão lidos. O livro nunca morre. O autor morre, o livreiro morre, o editor morre, mas o livro fica. Né? 200 anos depois, você vai à biblioteca, o livro está lá escrito há 200 anos sobre Carapaus, ou sobre as viagens e descobertas, não importa. Há livros, não é? Que têm há 200 anos que ainda são lidos regularmente, alguns até com muito entusiasmo e são muito citados. Não é? E os que a gente escreve hoje, eu não digo que o meu daqui a 300 anos seja lido por alguém, não será, porque é um livro muito... Se eu estivesse escrevendo sobre a viagem do Colombo, possivelmente daqui a 200 anos teria ainda leitores. Não é? Se é que daqui a 200 anos alguém lê livros, não é? Isso já é outro problema que nós temos que pôr. Não é? O livro está evoluindo muito, não é? Hoje temos livros sem papel, ou e-book. Muitas pessoas só leem livro de papel. Eu tenho um filho que só lê e-book, apesar de já ser uma certa idade, ter óculos e tal, ele lê. E lê os e-books num telefone. É incrível. É incrível. Mas ele diz que é bom porque não tem peso, tem muito bom de arrumar e não sei o quê, não sei o quê. De facto, eu sei, porque a minha biblioteca tem lá em casa 3.000 livros e ocupa um espaço danado, é uma chatice. Mas e a gente tem... Não, é que nós todos temos a mania de guardar as coisas. Não é? Há pouco tempo saiu um livro sobre isso, sobre essa mania. Porque as pessoas... Por que é que eu, se li um livro, vou pôr na estante e fico 10 anos, 20 anos na estante sem eu ler? Por quê?
valor económico não tem nada. Se for um sebo, dá-me €1 por um livro, não é? Não, está-me ocupando espaço e é, portanto, dinheiro que eu estou gastando e trabalho, porque a gente tem que arrumar a arrumação dos livros, desinfetar, etc., tudo isso. Não, mas com livros é a mesma coisa. Eu tenho não sei quantas calças, não sei quantos sapatos, não sei quantas bolsas e não sei o quê. Para quê? Quer dizer, eu, com 10 fatos, eu posso viver com 10 fatos. Posso viver com 20 camisas. Eu não sei quantas camisas tem, estão naqueles armários todos e tal. Algumas passam 2, 3 anos que eu não... Mas é isso que essa mulher, uma autora nesse livro, que as pessoas têm que pensar o que têm que guardar. Porque há coisas a guardar, claro, evidentemente, se tiver um anel que alguém me deu e tal, ou um presente qualquer, especial, evidentemente que eu posso guardar, devo guardar, né? Claro. Uma pessoa que me deu um retrato numa moldura, uma coisa assim qualquer. Agora, eu guardar um livro que eu li, um disco, tudo bem, com um disco é natural que a gente ouça várias vezes, né? Eu tenho, sei lá, 1000 DVDs ou coisa assim. E eu vou lendo. A maior parte, se eu fizesse hoje uma seleção, talvez metade eu pudesse jogar no lixo, porque não leio, já não são os músicos que eu gosto de ouvir, né? Mas, enfim, eu tenho música muita clássica, tenho jazz, tenho bossa nova e tal. Mas agora, há épocas que eu tenho mais interesse. E o disco, sim, pode-se conservar, ainda tem uma certa lógica, não é? E agora, livro, de facto, me parece que não. Não é ser contra o livro, pelo contrário, né? Se as pessoas destruíssem o livro, não destruíssem, não. Se as pessoas, depois de acabar o livro, fossem num banco de jardim, deixassem lá o livro, alguém que passasse, apanhasse e fosse ler, era uma obra interessante, né? Porque arrumava mais um leitor, mais alguém lia esse livro. E isso é que seria interessante. Não pegar o livro, pôr numa estante lá em cima, pô, e ficar lá. Senhor Mário, sobre o que é que ainda gostaria de escrever? Que livros mais é que gostaria de escrever? Quais são os temas que gostaria ainda de escrever? Esse negócio de escrever é evidentemente episódico, né? Porque, no meu caso, eu tenho uma imaginação grande, negócio à parte, e às vezes eu tinha assim uma ideia, por exemplo, o homem que perdeu a sombra. Eu tive essa ideia. O homem que perdeu a sombra. Então, ele era um funcionário normal, um dia vai na rua e percebe que não tem sombra. É fantástico. É um negócio que o cara fica abismado. Como é que eu não tenho sombra? Está lá o sol, está aqui, eu não tenho sombra. O que é que aconteceu e tal? E é a história do cara que não tinha sombra. E isso tudo levou até à morte dele. Né? Foi numa correria para fugir de quem estava atrás dele, ele foi atropelado e tal, tal. Não. Mas então o que é interessante, o que eu gosto, é ter a ideia e depois me sento e começo a desenvolver a ideia. Porque eu construo os personagens, a partir daí são os personagens que fazem o livro. Né? Deixo-los falar entre eles, e tal, a brigarem, a amarem, etc. Eles que se resolvem. Eles resolvem o negócio, até o ponto. Para mim é importante ter um final interessante. Não é um final feliz, é um final diferente, que o leitor não esteja esperando, não é? Senão já não tem tanta graça. Né? Mas aí eu faço, quer dizer, e escrevo, e fico muito satisfeito. Né? Digamos, é como a gente sentir acho que um pintor tem a mesma graça, pinta um quadro, quando acaba, tem digamos, a mente dele, o coração dele, o pensamento dele naquele quadro. Claro. Como eu tenho nesse livro. Né? Eu escrevi esse conto tem uma certa graça ou não tem, enfim, mas está escrito. E algumas pessoas vão ler, vão achar graça, outras pessoas dizem, pô, esse cara é maluco, faz um conto destes e tal. Não me interessa, interessa que a pessoa leia e acha interessante. E aí é o grande problema do que eu acabo de falar, que a pessoa leia. O problema é que se lê muito pouco em Portugal. Muito pouco. Há pouco tempo, numa entrevista para a revista Zen, o que eu falei e pedi para eles darem destaque é isto. É preciso que as professoras e os professores, claro, ensinem os garotos a ler. A ler e compreender o que ler. Porque não é ler, não é só fazer. Ele tem que ler e compreender, assimilar o que está escrito. Isso tem que aprender na escola.
Mas não é, falando na história do, sei lá, do Vasco da Gama, ou coisa assim, ou começa a chatear com a gramática, com a matemática e tal, não é assim que se ensina a ler. Não? Tem que dar livros para ler, obrigar a eles a escrever sobre o livro. Eu tinha 2 netos da mesma idade, um estava numa escola americana, outro na escola de ensino normal, não é? O que estava na escola americana, quando entrou na escola, lhe deram uma lista dos livros que ele ia ler durante o ano. Não é? O que estava na escola nacional, nunca falaram a ele num livro, nunca deram um livro para ele ler e fazer um resumo. O da escola americana era obrigado a ler o livro e fazer um resumo e explica por escrito isso. Quer dizer, tem que ensinar a ler. Sim. E quer dizer, além de nós termos muitas pessoas que infelizmente não sabem ler, é uma vergonha para nós todos, ainda termos tantos analfabetos neste país. Mas além dos analfabetos, há os iliterados, são os caras que conseguem, que leem uma coisa, mas não entendem nada, não conseguem assimilar, não conseguem. E a maioria é muito grande, esse povo. E isso é uma pena, não é? Porque, evidentemente, a leitura é fundamental para a pessoa evoluir em todos os aspectos, né? Na felicidade de ter a possibilidade de ler e de escutar música, também tem saber ler é importante para escutar música, saber ler é importante para falar com as outras pessoas, né? Sim. É importante para E saber... ver a vida noutra perspectiva é importante também. No seu trabalho, evidentemente, né? É importante na sua família, falando com os seus filhos, com a sua mulher, com a sua sogra, que seja, não é? Então, saber ler é muito importante, não é? É fundamental, não é? Quer dizer, então, eu acho que devia haver um trabalho gigantesco da Secretaria de Educação, nesse sentido, modificar porque é interessante, evidentemente, é importante que a gente saiba que tivemos as descobertas, descobrimos o Brasil e não sei quantas ilhas e países, e não sei o quê, tudo. É importante que se saiba isso. Também tem algum interesse saber que houve um rei, uma rainha, não sei o quê, não sei o quê. Mas é muito mais importante ele saber ler, porque ele pode, nos livros, saber tudo sobre a monarquia, pode saber tudo sobre as descobertas, pode saber tudo sobre o que ele quiser. Exato. E pode aprender a criar também, não é? E mais, quer dizer, se ele lê tanto, ele depois pode aprender a criar. Ele mesmo vai, escreve os seus continhos e tal. Pode não prestar a jogar no lixo, mas dá satisfação. Eu fiz isso toda a minha vida, joguei no lixo tudo que eu escrevia, que eu não, achava que não devia publicar livro nas minhas editoras com o meu nome e tal. Sempre fiz com pseudónimos. Mas, normalmente, livros temáticos. Romances, só escrevi um e com outro nome também. E era uma coisa muito chata. Porque foi no tempo do feminismo, em que as mulheres iam queimar os sutiãs e tal, aquela coisa toda. E eu ficava indignado com aquilo. Eu sempre fui feminista, quer dizer, a maior parte dos meus amigos são amigas e não amigos. Eu tenho muito mais interesse em falar com uma mulher, porque acho que elas ouvem o que a gente fala, o que não acontece com os homens. E quando gostam de nós, não é? Quando a gente tem alguns amigos, a gente não sabe se ele é amigo ou se deixa de ser amigo em 3 tempos, ou se até nos vai trair. Mas então, de facto, é importante o livro que eu tinha escrito. Então eu resolvi fazer um livro de brincadeira, né? Tem um título horrível, quer dizer, O Homem que Trocou a Mulher por uma Vaca e Saiu Ganhando. É um título um bocado diferente, é um bocado diferenciado. Eu fiz um livro, publiquei 5.000 exemplares, em 15 dias o livro acabou, eu não quis mais reeditar e tal, e hoje tenho vergonha, nem falo, em todos os meus lugares, nem nas minhas mãos, eu falo que eu escrevi esse livro. Se disserem, você escreveu esse livro, eu digo, não nego. Eu escrevi um livro desse? Não. É alguém com um nome parecido. Não, alguém está roubando o nome. Aliás, não está lá nem o meu nome, não, quer dizer. Mas era uma resposta aos feministas, não, quer dizer, não era assim, elas foram absurdas e tal. Agora o feminismo tem outra expressão, né? Está educado, não é? Sabe pleitear. Mas é o que podemos ver um pouco das aventuras da literatura, não é? Como é um mundo tão vasto, tão extenso, tem tanta mensagem, tem tanta história, tem tanta vida para oferecer.
E realmente leitura nos dias de hoje é super importante, sempre foi há uns anos atrás, ainda hoje é importante. E por isso nós temos estas obras, que são as mais recentes daqui do nosso convidado. Minha produção. E que estas vêm com o seu nome, portanto não pode... Não, são essas que foram escritas por mim, não é? Eu publiquei na editora vários livros, na ANS publiquei. Alguma destas obras tem um carinho especial para si? Tem um carinho especial? Alguma delas em especial ou todas Sim, com o mesmo... quer dizer, em termos de Na Poeira do Tempo, para mim é interessante que falo do que eu vi durante a minha vida, não é? Falo sobre mim, eu falo do que eu vi, do que eu passei, né? De empregos que eu tive, de firmas que eu tive, de situações. Quer dizer, o primeiro conto, por exemplo, a primeira crónica, é sobre a história de um cego que ia afinar o piano que tinha lá em casa, que eu e a minha irmã tocávamos piano, ia lá um cego e tal, e eu faço uma crónica sobre esse cego, quer dizer, porque era importante, o cara ia lá cego absolutamente e afinal ficava olhando para o céu, pegava nas teclas e tal, e afinava o piano, mas absolutamente cego. Tal. E isso, para mim, 10 anos, me fazia aflição. E ele vinha pela rua com uma bengalinha, que tinha uma campainhazinha como das bicicletas e tal, e sempre sujeito. Ele estava naquele asilo que tem em Campo de Ourique, de cegos, né? E tinha afinador, que tinha um ouvido fantástico, porque ele tocava piano e aturava, né? Eu acho fantástico isso. E conseguimos encontrar essa história aqui na Poeira do Tempo, não é? E muitas mais histórias. E muitas mais. Sr. Mário, foi um prazer estar consigo. Infelizmente nós vamos ter que terminar porque vamos ter agora uma segunda convidada, mas vai ter que vir aqui uma próxima vez, que consigo nós conseguimos ficar a conversar. Poder conversar. Sim, quando quiser a gente conversa. E falaremos acerca de mais livros. Boa. É certíssimo. Mas obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado. Foi um prazer conhecer as suas Mário. novas obras, que já estão disponíveis, na verdade, a todos sim, vocês. senhora. Tem Tenho o Rosto do Jacarandá. Alguns dos livros publicados aqui pelo nosso convidado, o Sr. Mário, que veio aqui ao nosso programa. Ele depois há de vir uma segunda vez para falarmos mais um bocadinho com mais tempo. E é super importante, vocês gostam de boa literatura, então fica aqui uma sugestão para todos vocês. Exatamente. E imagine que você lê um dos livros aqui do Sr. Mário e depois você até cria um livro. Ora bem. E depois pode dizer, Sr. Mário, por causa da sua inspiração, da sua vida, do seu trabalho, eu também decidi fazer algo, arriscar-me. Nunca sabe onde é que a vida lhe vai levar, Exatamente, certo? exatamente. Sr. Mário, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu falei, Agradou muito. às vezes. Foi espetacular. A gente nem fez muitas perguntas, só teve a ouvi-lo. E estarei disposto a falar-me sobre livros ou sobre outras coisas. Ou sobre outras não coisas, exato. Estaremos disponíveis sempre. Muito Obrigada, obrigado. Sr. Já sabemos o caminho, porque não foi fácil chegar aqui. Não foi fácil. Mesmo com o GPS. Tem que gravar no GPS, está bem? Tem que gravar Mesmo lá. com o GPS não foi nada fácil. Peço desculpa por isso. Muito obrigado, Sr. Mário. Obrigado, eu. Sr. Mário. Então, É verdade, e nós ficamos muito contentes de ter aqui o Sr. Mário, não é? Sim, foi espetacular. Muito bom. Nós agora, daqui a bocadinho, também vamos estar aqui com a próxima convidada. Quem é a convidada? Ai, a convidada é a Cecília Caetano. Sr. Mário. Tem aqui, Adeus, Sr. Mário. tem aqui a nossa assistente que vai acompanhar. Muito obrigado. É Cecília, certo? É a Cecília. Vamos estar à conversa com a Cecília Caetano, com a Associação Querer Harmonia. Querer harmonia. Muito bem. Olha, por acaso a harmonia é algo que faz falta a toda a gente, não é verdade? Faz falta a toda a gente, Uma sim. harmonia na vida. Exatamente. E nós temos elas aqui connosco no nosso estúdio, no nosso programa. Só dizer que esta entrevista que você acabou de ver com o nosso convidado e também com a Cecília estará disponível para si no YouTube para você rever daqui a umas 2 semaninhas. Não é o tempo mais ou menos que tu demoras a editar. Eu não disse ao Sr. Mário que também és uma bruta de uma editora. Tu editas aqui os vídeos do Manhãs de TV. Nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta. Já estamos de Maravilha. volta.
Ouvi dizer que alguém estava aqui nervosa no nosso programa, é Não, verdade? nada disso, nada disso. A gente é que não disse, mas já pusemos qualquer coisinha na água para ficar. Então daqui a um bocadinho já vai ficar mais tranquilo. Bom dia, Temos aqui a Cecília. Cília, muito Olá, bom dia. bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Primeira vez que está connosco. Sim. Olha, é super tranquila. É só não olhar muito para a Sara, que ela é que faz as perguntas mais difíceis. Fico só a olhar mais para mim e a gente faz aqui umas perguntas mais suaves. Brincadeira. Estamos aqui para falar acerca de uma associação Harmonia. que é o privilégio que nós vamos ter aqui a conversar. Querer Harmonia. Fala-nos um bocadinho deste projeto, desta associação. O que é que ela consiste? Quais são os seus objetivos? Como é que iniciou? Ok, então a Querer Harmonia nasceu há quase 4 anos. Foi uma altura em que eu estava mais liberta a nível profissional e nasce a Querer Harmonia. Muito direcionada para vítimas de violência doméstica. Aliás, na altura era o único projeto que tínhamos, violência doméstica. Temos um protocolo com um abrigo. O nosso trabalho passava muito por o apoio comportamental às vítimas, por algumas atividades lúdicas com os meninos, por explicações que íamos dar aos meninos, aos filhos das vítimas que estão com elas no abrigo. Este protocolo dura até hoje, independentemente dos outros que foram sido criados ao longo destes 4 anos, com a Casa Santana. Depois, na altura da pandemia, nós sentimos a necessidade, tivemos um boom de pedidos de ajuda e sentimos a necessidade de criar um outro projeto, que são as famílias Querer Harmonia. Foram pessoas que chegaram a nós a pedir ajuda, estavam a passar por dificuldades. Estas famílias são agregados, que são seguidos na íntegra por uma equipa multidisciplinar, uma psicóloga, apoio sociocomportamental, por um advogado, quando há necessidade disso. Estão connosco durante cerca de 6 meses, até reestruturarem a vida, porque no fundo é isso que nós queremos, porque qualquer pessoa que passa por um período mais difícil precisa de ser reestruturada. Sim. Claro. Não é só dar alimentos e o nosso foco é muito esse. Não ajudamos milhares de pessoas, não podemos, não temos como. A nossa ajuda é muito personalizada, temos uma grande... Tem uma... a Cecília gosta de ajudar as outras pessoas, não é? E daí essa necessidade também de criar esta associação. Sim, sim, sim. Quando falamos acerca da associação Querer Harmonia, não é verdade? É isso mesmo que nós falamos aqui no nosso programa, Harmonia para todas as famílias. E nós somos um programa que apoiamos muito as famílias e as crianças, não é verdade? E não é um trabalho que é fácil de fazer, não é? Porque Não é fácil. para lidar com este tipo de casos é preciso ter estômago, é preciso ter coragem. Sim. E nem todos podem dizer eu não concordo, mas nem toda a gente faz alguma coisa para mudar. Sim, e também com esta fase da pandemia, também as pessoas ficaram um bocadinho mais juntas do que aquilo que estavam habituados. Portanto, começaram a conviver, que era uma coisa que não faziam, não é? Sim. E isso acabou por fazer com que os diversos caráteres dentro de casa, não é? Muitas vezes entrasse em conflito, não é? E daí também ter havido esse acréscimo de pedidos de ajuda, não é? Houve. Não só também pela violência doméstica, mas houve muitas pessoas que ficaram sem trabalho e muita gente a solicitar ajuda nesse sentido. Okay. Em termos de habitação, tivemos muitos pedidos de ajuda, deixaram de pagar rendas, as pessoas, a nossa advogada tratou de alguns casos relativamente a esses processos e foi complicado. Quero salientar que mesmo durante a pandemia, todas estas famílias, todas as semanas, com os devidos cuidados, os nossos voluntários entregaram sempre comida, muitas vezes não fizemos o acompanhamento pessoalmente, mas fazíamos via Zoom, nunca deixámos as famílias desamparadas. Sempre ter de alguma forma ligação e contacto com eles, sempre, para não quebrar essa sempre. regra dos 6 meses. Sempre. Ao fim dos 6 meses, muitas famílias reintegraram, tentámos ajudar para reintegrar no mundo do trabalho, porque é esse também o objetivo, não é que as pessoas permaneçam na associação por um período infindável, não é? É que elas consigam reestruturar-se e seguir a vida delas. Claro. Para também darem lugar a outras famílias. Exatamente, porque temos uma lista de espera muito grande. Quantas famílias é que conseguem dar resposta assim nos primeiros 6 meses ao mesmo tempo? Tivemos 31, foi o limite, porque é complicado, porque 31 famílias muitas vezes na altura eram 100 e muitas pessoas. Claro. E nós não temos apoios. Os nossos apoios são os associados, são as recolhas de comida que nós fazemos e algumas angariações de fundos pontuais. Gerir isto tudo é complicado.
Claro. E não podemos estar a assumir compromissos com mais pessoas, porque a qualquer momento... Isto é como se... sentimos-nos muito frágeis. Porque podemos não ter naquela semana e não queremos falhar. E então não queremos estar a assumir com mais famílias. Este ano já integramos na rede social de Sintra. O ano passado começámos também um protocolo com a Junta de Freguesia do Algueirão e Martins, direcionado para idosos. Temos um grupo de voluntários que nos ajuda. Este grupo de voluntários, neste momento, está a ser coordenado por uma estagiária nossa, que é a Daniela Fortuna, que fez o estágio connosco e ficou para nos ajudar. O apoio consiste em combater o isolamento dos idosos. É um projeto muito giro. Eu não tinha grandes expectativas na altura, mas estou a gostar imenso. Claro que é sempre supervisionado por um técnico. O que os voluntários fazem? Vão à casa dos idosos a tentar dar apoio, afetos, porque a maior parte deles quer afetos. E querem companhia. Querem companhia, sim. Vamos ler a uma senhora invisual também. Temos coisas muito engraçadas. Temos alguns parceiros que nos ajudam imenso. Eu tenho que agradecer à padaria da esquina, ao fruteirão, à pizzaria by Sandra. Eles dão-nos um grande apoio ali na zona do Algueirão e Martins. E... É interessante. É isso. O vosso projeto, então, inicialmente era mais focado para famílias que sofriam de casos de violência Sim, doméstica, sim. mas agora estão a expandir o leque para ajudarem em mais áreas também, então, nomeadamente Que é importante. acompanhamento de pessoas de terceira idade, Sim, certo. Mais algum ponto? Ou Não. só esses dois neste momento? E as famílias, os agregados Sim. que nós seguimos. Ok, certíssimo. E também em questão dos voluntariados, quem se quer integrar e ajudar, não é? Como é que eles podem fazer? Podem chegar até nós, vão a uma primeira entrevista para nós fazermos uma pequenina triagem, porque às vezes as coisas não são aquilo que parecem, e depois começam aos poucos, claro que sempre, volto a dizer, isto não é, olha, ok, toma lá aqui um utente e... Não, isto é sempre seguido por um técnico. E depois, gradualmente, o voluntário, nós tentamos perceber onde é que mais se enquadra e direcionamos a pessoa para o projeto no qual vai de encontro às capacidades. E tem tido a aderência dos voluntários que gostaria ou precisam de mais? Precisávamos de mais. Precisávamos de mais, sim. É muita gente a precisar de ajuda neste momento. Sim, é muita gente a precisar de ajuda. E as pessoas... Um voluntário tem que ter a capacidade do compromisso. E as pessoas hoje em dia não têm essa capacidade. E nós não podemos... Porque ao fim e ao cabo somos nós... É a querer harmonia que está ali. Não se pode dizer sim senhora, nós vamos, e depois na semana a seguir fica uma pessoa à espera daquela pessoa e a pessoa não aparece. E depois não pode ir na outra. Tem que ser uma pessoa que cumpra aquilo Claro. que é expectável. Assim, ao longo de 4 anos, se não estou em erro, que existem, tem uma estimativa de quantas famílias já conseguiram apoiar? É assim, no SOS Famílias, o SOS Famílias são aquelas situações pontuais. Quando eu digo que nós queremos ajudar as famílias na íntegra, são famílias seguidas por nós. Mas se nos chegar lá alguém com fome, é óbvio que nós ajudamos. Claro. No SOS Famílias já ajudámos cerca de 111 pessoas, indivíduos. A Casa Santana, que foi o nosso primeiro projeto, também é muito variável, porque as mães entram e saem. Não temos, mas são perto de 50 e tal utentes, porque elas ficam um ano integradas até saírem da Casa Santana. E nós, Famílias Querer Harmonia, 47 agregados. 47 Exato, é agregados. muita Sim. gente. Eu gostei de uma coisa que falou no início, que foi vocês dão apoio aos filhos Sim, das vítimas, não é? Porque não são só as vítimas que são vítimas, neste caso, os filhos também acabam por ser Sim. vítimas e também precisam de ajuda. Sim, nós temos uma psicóloga. A nossa saúde mental, o nosso departamento de saúde mental é direcionado pela doutora Romana Assunção. E esses casos, a maior parte das vezes, primeiramente são com ela, depois são seguidos por o apoio comportamental. Porque os miúdos realmente ficam com bastantes sequelas, ficam com traumas
e têm que ser seguidos. Tem que ser ajudados, Sim. não é? De forma a que depois, o objetivo também deve ser, num futuro, eles não se tornarem nem vítimas nem agressores. Exatamente. Tanto que neste momento, todas as senhoras que saem do abrigo são seguidas durante 6 meses também por nós, para evitar que haja uma volta atrás. Porque exato. muitas vezes acontece, então aquele trabalho do ano é perdido. Claro. Pois. Elas precisam sempre de um acompanhamento pós. Ou a maior parte das utentes precisa de um acompanhamento pós. Exato. Não é fácil porque quando nós falamos acerca de, por exemplo, uma ferida, né, da carne, é só por um remédio e com o tempo sara. Lidar com pessoas e com sentimentos As feridas e da alma vidas são mais são difíceis de coisas sarar. que é preciso um acompanhamento mesmo sério e um bocadinho mais prolongado e não se não vê. não é trabalho fácil. Porque não se vê a ferida da pele, a ferida física nós conseguimos tratar porque vemos e tratamos. E ela vai se tratando, mas muitas vezes as feridas da alma demoram muito mais a sarar e precisam de uma ajuda mais permanente. Sim, precisam de uma ajuda e precisam muito que a pessoa esteja predisposta a... Exato. Porque muitas vezes a pessoa quer muito, mas também não tem muita força de vontade. E isso acaba sempre por se refletir no período em que é acompanhada. Porque muitas vezes também o facto de só conhecerem aquela realidade também lhes deixa um pouco à vontade de ir um bocado para o desconhecido, não é? Sim, são pessoas, a maior parte das vezes, muito inseguras. Muito. Já vêm de famílias muito estruturadas. E isto é tudo um processo que aos 30 anos, e agora? Nós damos as ferramentas, mas a pessoa tem que querer. E muitas vezes a pessoa não consegue. É complicado, é muito complicado. Em todo o caso, não sendo um trabalho fácil, vocês estão aqui e estão para ajudar e têm acompanhado Então, bastantes pessoas. Sim. Qual é o sentimento? Como é que a equipa toda se sente quando vêm, isto com certeza já viram bastantes casos, de superação e de alcançarem uma nova etapa nas suas vidas? Qual é o sentimento? É sempre um sentimento muito bom, como é óbvio, porque nós estamos aqui para ajudar e queremos é que as pessoas evoluam e sigam o seu percurso. Eu costumo sempre dizer que a porta fica sempre aberta, não é? Porque pode haver uma ou outra situação menos boa e a pessoa pode sempre voltar. É claro que é uma sensação de gratificante. Claro. Sim. Fazer parte deste tipo de projetos é muito bom. Quem estiver a assistir lá em casa e diga assim, isto é espetacular, eu quero poder ajudar, contribuir, como é que o podem fazer? Podem sempre ir às nossas redes sociais, ir ao nosso site, podem ir ao nosso espaço. Nós temos um espaço que é o Espaço Querer Harmonia, sim. Ok. É onde são feitas as consultas de psicologia, de psiquiatria, os acompanhamentos. As pessoas podem deixar coisas que já não querem lá, nós encaminhamos sempre para os nossos utentes, que é no Algueirão, na Rua de Santo António, número 23, loja. Podem ligar para o nosso número, está tudo disposto. Se quiserem fazer donativos também conseguem fazê-lo? Sim, temos NIB, passamos recibos a quem o quiser fazer. Entrando em contacto pelas redes sociais, Sim. vocês também Sim, está fornecem tudo toda a disposto informação. nas nossas redes sociais. Cecília, como é que vê o projeto Querer Harmonia daqui a 4 ou 5 anos? Como é que eu vejo? Faça uma pergunta. Como é que eu gostava de ver o projeto? Como é que gostava de ver o projeto? Eu gostava que daqui por 4 ou 5 anos nós já tivéssemos ajudado o triplo ou o quádruplo das pessoas, mas para isso a Querer Harmonia precisa de criar postos de trabalho. Precisa de ajuda para conseguir ajudar cada vez mais. E esta é a parte mais difícil. Porque não pode estar qualquer estrutura não pode estar assente numa pessoa ou em duas pessoas. Tem que haver uma grande estrutura e isso é muito complicado. Acredito muito que os nossos estatutos saiam daqui a pouco tempo. Já temos alguns projetos a decorrer, agora que estamos inseridos no CLAS. Quero acreditar que daqui por 5 anos a Querer Harmonia já seja bastante grande, já tenha ajudado muitas pessoas e não esteja sempre nesta ansiedade, será que vamos conseguir, será que não vamos conseguir? Isto está com, assim, como é que eu ia dizer, com portas abertas para também novas ideias e novas formas de ajudar. Como disse ao início, estava focado só num ponto
e depois alargaram também. Sim, sim, sim. Não sei se podemos alargar muito mais porque nós não conseguimos ajudar o mundo. E mais vale ajudar poucos e bem do que... E cada um ajuda numa... Exatamente. Há várias associações que focam-se em certos pontos Claro e todos que juntos sim. fazemos uma diferença muito Exato, grande. Não é? exato. Cecília, desta experiência que já tem de há 4 anos, houve alguma que marcou mais pela positiva para si? Que lhe ficou mais marcado? Houve. Pode-nos contar. Posso. Há uma pessoa que me acompanhou desde o princípio, era voluntária, depois, posteriormente, teve num processo bastante difícil. Essa pessoa reestruturou a vida. Posso dizer nomes? Sim, acho que não há problema. Eu sei que ela vai me estar a ver. É a Cristina. Foi um apoio grande ao princípio e agora tem a vida dela e ainda bem que tem. Espero que ela continue. Espero que ela tenha aprendido alguma coisa e que seja imensamente feliz. Certíssimo. Sim. Maravilha. E isso acaba também por lhe dar mais vontade de ir mais para a frente, não é? Sim. De conseguir, de estar cheia de ânimo para conseguir ajudar mais pessoas. Sim, sim, claro que sim. É espetacular. E estamos a falar de um projeto que começou há 4 anos. 4 anos. Numa altura em que estava tanto Sim, problema a aquele- acontecer, não é verdade? Portanto, vocês são pessoas de coragem. Isso a gente tem que tirar o chapéu. São pessoas de coragem. Só para ter a certeza, os horários de funcionamento do seu espaço, quem for lá vos visitar. O espaço está aberto das 10 até às 7, mas nós aos fins de semana estamos lá até mais tarde. Se for preciso ir mais cedo, estamos lá mais cedo. É tipo os engenheiros, sabem que horas têm que entrar, mas não sabem que horas é que saem. Exatamente. É isso mesmo. Maravilha. Nós temos que agradecer à Cecília por ter estado aqui um bocadinho connosco. Exato. Depois de seguida, vocês já sabem que têm que seguir as redes sociais que ela mencionou para vocês conhecerem um bocadinho mais e, se quiserem, claro, contribuir de alguma forma com o contribuir, donativo, entrar em contacto. Exatamente, ou se quiserem fazer voluntariado ou se necessitarem mesmo de ajuda, portanto, o Querer Harmonia está pronto para ajudar. É só entrar em contacto com a Cecília, com a equipa da Cecília e você vai ver que vai ficar melhor. Criar Harmonia é um bom nome, sim senhora. É. Cecília, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada eu. Depois terá que vir aqui umas próximas vezes mais à frente. Sim. Porque a gente gosta sempre de estar a par das associações, de trabalhos Exato. novos que estão a fazer, de novidades, como é que as coisas estão a correr. E então está convidada para uma próxima vez. Muito obrigada eu por estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, Cecília. Falou lindamente. Eu Falou, estava nervosa, nem pois, sei nós perceber. não percebemos de nada. A nada. água já funcionou. Eu ponho sempre qualquer coisinha na água, que é uma maravilha. Estou a brincar, não põe nada. Sim. Então, Olha, tu gostaste do programa, hoje o programa Tio? foi um programa muito interessante. Estivemos a falar com o Sr. Mário, né? Pois que é um sim. senhor com 68 anos de carreira no que toca Mas editoria de ele livros. tem 97 anos, meus amigos. Não parece. 97 Pelo anos menos está no um humor não espetáculo. parece. O humor, o homem E está ótimo, espetacular, muito simpático, não é? Como vocês puderam ver. Será que eu vou ser Ainda assim quando gosta- tiver 97 anos? Havia de ser giro. A gente, os dois aqui com 97 anos, a fazer o programa. Aquele do livro, aquele título. Eu escrevi aquele livro na atenção. Muito engraçado, senhor. Depois temos que convidá-lo mais uma vez, porque ele muito tem bom. muito mais para falar acerca de obras Sim. literárias, trabalhos literários. Foi só uma meia horinha, mas, Mas foi muito sabes que agradável. ele deixou-nos aqui algo bastante importante, para além de tudo isso, que é o facto de nós não temos que nos preocupar com a idade, não é? Porque nós temos sempre tempo para fazer as nossas coisas e colocar os nossos projetos. Ele ainda com 97 anos ainda escreve livros, só este ano escreveu 4 livros, portanto, e conseguiu editar, portanto é sempre muito importante você seguir os seus sonhos e também saber quem são os convidados do nosso próximo programa. Exato. Também já estivemos aqui com a Cecília, né, do Querer Harmonia, uma associação espetacular. É uma associação, para mim, é nobre, que eles tratam. Portanto, já sabem que esta entrevista estará disponível no YouTube para você partilhar com outras pessoas que gostem deste tipo de trabalhos de solidariedade social. Nós vamos ter que nos despedir por aqui. Temos ainda outras coisas por fazer, não é verdade? Mas já sabe que estaremos consigo no próximo programa, à mesma hora, com outros convidados. E quem são? A Sara já disse, tem que ir ao Instagram. Exatamente, tem que ir ao Instagram, tem que ir também ver a nossa programação da Curiacos, porque de vez em quando eu e o Zé aparecemos lá a dizer quem são os convidados que nós vamos ter. Tem um projeto, venha ter connosco, já sabe, manhãjantv@gmail.com, para que você possa também estar aqui e mostrar o seu projeto. Se é importante para si, ele é importante para nós. E você é muito importante para nós. Ora Contamos bem. mesmo consigo no próximo programa, Beijinho está bem? grande, um resto de dia Tchau, espetacular. tchau. Um dia fantástico. Até à próxima.